A paz do Senhor, irmãos. Maravilhoso a gente estar na presença do nosso Deus. Nessa noite, nós vamos participar da ceia. Obrigado. Vamos participar dessa ceia, né? E hoje eu queria falar de um dos aspectos da nossa ceia, né? A ceia, para nós, ela tem alguns significados bíblicos importantes. A ceia é a comunhão dos irmãos, certo? A comunhão dos santos. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo começa falando dos santos que estão tendo uma comunhão de uma maneira errada, né? Ele fala a censura, mas por quê? Tá uma comunhão que não é bem uma comunhão, certo? Também ensina que é um memorial, né? Que nós fazemos isso em memória de Jesus. Fazer isso em memória de mim, né? E também um outro significado muito importante quando nós ceiamos é a lembrança, né? O alerta de que Jesus vem, né? Porque diz que nós fazemos isso até que Ele venha. Até que venha. E porque Ele vai voltar. Amém, irmãos? E hoje eu queria falar um pouquinho assim. Hoje a gente tem que correr um pouco aí, que tem, né? Nós temos comunhão, né? E o pessoal tá doido por aquela comunhão, eu tenho certeza que tá, certo? Mas nós vamos começar assim. Ô, pastor Gilmar, antes da meia-noite eu entrego, tá? Eu prometo para o irmão que eu entrego antes da meia-noite, tá? Irmãos, eu gostaria de falar com a ceia, memorial, alerta sobre a volta do Senhor e a comunhão dos santos. Hoje nós vamos abordar um pouquinho a respeito da comunhão dos santos. Comunhão, eu aprendi há muito tempo que se tratava de comum união. O dicionário Aurélio traz o seguinte significado: efeito comungar, Eucaristia, administração, recepção da Eucaristia, participação comum em crenças, interesses ou ideias. Participação comum. Conjunto daqueles que comungam os mesmos ideais, crenças ou opiniões. No contexto bíblico, refere-se a um relacionamento íntimo e harmonioso com Deus e com os irmãos. Amém, irmão? Amém? Esse é o nosso conceito. Para quem gosta e quer, ela vem da palavra grega koinonia, com o sentido de companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e contribuição com Deus. Gente, e quando nós falamos de comunhão, normalmente nós pensamos na comunhão, o lugar da nossa comunhão é no templo, né? E eu queria te falar alguma coisa a respeito do templo, porque na palavra de Deus está escrito que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, certo? Está escrito isso aí, sim. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Mas eu garanto para os irmãos que Deus está aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui está reunido a igreja. Nós somos o templo de Deus. E quando nos reunimos, Deus se faz presente. E eu queria justamente falar um pouquinho a respeito disso aí, pedindo perdão para os irmãos. Eu não quero contenda, irmão. Não estou querendo contenda, mas eu quero mostrar umas coisas para os irmãos. Primeiro, eu vou convidar os irmãos para abrir lá onde fala a respeito disso aí. Sabe por que eu estou falando, irmãos? Porque isso aí às vezes atrapalha um pouquinho a comunhão. E nós queremos quebrar todos os obstáculos que atrapalham a comunhão, viu, irmãos? A intenção é essa. Irmãos,
eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em Atos, no capítulo 7. Atos 7. Para nós meditarmos um pouquinho nesse trecho aqui. Atos capítulo 7, do versículo 44 ao 50. Irmãos, eu queria mostrar isso aqui para os irmãos, aonde está escrito aqui que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Tem outras passagens, os irmãos devem conhecer, mas eu gostaria que os irmãos notassem aqui comigo. Atos 7, capítulo, versículo 44, perdão, isso aqui. Quando Estevão estava fazendo, ele estava prestes a ser apedrejado. São as últimas palavras do diácono Estevão. Ele diz assim: estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo um modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram de posse nas nações, que Deus lançou fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu para que pudesse achar um tabernáculo para o Deus de Jacó. Salomão edificou-lhe a casa. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Com qual lugar do meu repouso? Irmãos, esse versículo aqui diz assim, aqui está dizendo que Deus realmente não habita no templo. Mas veja, irmão, que Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, deu as medidas, deu tudo para ele. E quando Salomão foi fazer, Deus fez a mesma coisa. E é nesse contexto que diz que Deus não habita no templo feito por mãos de homens. Mas Deus queria um lugar, aceitou o lugar quando fizeram. Quando Davi quis fazer. E um lugar que ele considerava sagrado, que Davi não pôde construir, porque Davi tinha derramado sangue. Ele escolheu Salomão, que era um homem de paz, para fazer esse templo. Para fazer esse templo, certo? Olha, aqui é o contexto que fala, aonde Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Os irmãos estão vendo que aqui, nesse texto, diz que Deus mandou fazer e que Deus deu a medida e que Deus fez, certo? Salomão, quando foi inaugurado, disse, olha, os céus dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa. Mas aí ele diz, mas o Senhor esteja atento quando nós fizermos oração nesse lugar. Sabe, irmãos? Porque quando os homens fazem um templo, a maioria, eu quero acreditar que a maioria faz com todo carinho. Faz com todo carinho, certo? Agora, quando nós saímos daqui, eu não acredito que Deus fica aqui. Gente, os céus dos céus não podem conter a Deus, certo? Mas ele ouve. E tem outra coisa, irmão. Ele olha para cá. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. Aonde dois ou mais reunirem em meu nome, e eu estou no meio deles. Gente, eu quero contar um caso para os irmãos. É que, então, Davi não foi digno de construir o templo. Mas veja bem, o povo de Deus sempre tinha um lugar para reunir. Tanto é que era proibido fazer sacrifícios, e outros lugares tinham que levar em Jerusalém no templo para fazer. Deus tinha escolhido um lugar para isso, porque ele queria a comunhão das pessoas num determinado lugar, certo? Pastor Gilmar, graças a Deus, eu creio que com muita sabedoria que veio de Deus, mudou o culto da ceia
para o sábado à noite, que é para poder nós estarmos juntos, porque às vezes fazia domingo de manhã e domingo à noite, certo? E os que vinham de manhã muitas vezes não podiam vir à noite, não, o que vinha à noite também não podia ir da manhã. Então existia sim comunhão, não faltava comunhão, mas aqui reúne todos os membros dessa casa, todos os membros dessa casa. Meus irmãos queridos, quando aqui diz Deus não habita em templo feito por mãos de homem, não está dizendo que Deus não gosta de templo. Não está dizendo que é proibido reunir no templo. É no templo, irmão, que nós trazemos nosso dízimo. Bom, tem gente que não gosta, né? Eu já vi muitas pregações aí falando contra o dízimo, contra as ofertas, né? Eu lembro de um líder que nós tivemos que falou assim, não, realmente Deus não falou nada, não fala mais do dízimo no Novo Testamento. No Novo Testamento ele fala, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue, e terá o seu tesouro do céu. Dá tudo já de uma vez, certo? Os primeiros discípulos, eles vendiam tudo que tinham e traziam aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, o nosso povo, o povo de Deus sempre teve onde se reunir. Nos tempos do exílio, eles se reuniam, formaram sinagogas e outras coisas no lugar, certo? A igreja fazia as reuniões, às vezes em catacumbas, lugares escondidos, certo? Mas tinha um lugar que eles reuniam, um lugar para reunião, certo? Nós precisamos disso. E no templo, nós cumprimos algumas coisas. Quem já viu escrito na Bíblia, sede submisso aos vossos pastores? Quem já viu escrito, levanta a mão. É pouca gente, mas está escrito. Lá em Hebreus 13, leva lá para vocês verem. Está escrito, sede submisso. Como é que você vai ser submisso ao pastor se você não frequenta o templo que ele dirige? Eu quero perguntar uma coisa. É possível vocês fazerem isso? Tem possibilidade? Não. Irmãos, tem as pessoas que têm o trabalho fora da igreja. Aliás, todos nós devíamos ter um trabalho muito importante. E essas pessoas normalmente não precisam de autorização para fazer isso aí. Sabe quem são eles? Os evangelistas. Mas se ele manter comunhão com a igreja ora para ele quando ele estiver fazendo esse trabalho. Quando ele estiver expulsando o demônio, que esse pessoal enfrenta as coisas. Eu estou falando de coisa que, graças a Deus, deu experiência para mim. E eu também pensava, eu já vi muita gente, eu vi essa palavra assim de um modo isolado, também pensei de coisa errada, mas quando eu vi as pessoas que estavam levando a sério essa palavra que não precisa de tempo, e eu vi meio mundo caindo, irmãos. Meio mundo caindo, porque vocês já viram uma churrasqueira acesa? Peço para vocês façam a experiência. Tire todas as brasas, deixe uma, pode ser grandona, mas deixe uma só. Vocês dizem se ela apaga ou não apaga. Se ela ficar sozinha, ela apaga. Nós precisamos, irmão, um do outro. Quando eu venho aqui no templo, eu encontro com os irmãos, eu recebo um abraço dos irmãos. Meu Deus, aquilo me fortalece. Por isso que eu estou falando, irmão. Eu estou falando disso aqui porque essa interpretação errônea às vezes atrapalha a comunhão dos santos. Às vezes atrapalha a comunhão dos santos. Certo? E outra coisa, eu não estou aqui para criticar ninguém, porque eu estou falando desse defeito e eu tenho tantos outros que vocês nem imaginam. Certo? Eu tenho outros defeitos. Quando eu olho, eu me assusto. Digo, meu Deus, preciso mudar. E bem-aventurado aquelas pessoas que reconhecem a própria falha. Viu, irmãos? Então, eu peço para os irmãos, orem pelos evangelistas, os verdadeiros evangelistas. Porque muitas vezes não vêm no templo porque está fazendo a obra de Deus, e Deus deu uma missão para eles a respeito disso aí. E eu convido a todos esses evangelistas também a procurar se congregar, porque isso edifica
da pessoa. Graças a Deus aqui, todos os irmãos viram e mexem em encontro com os irmãos. Às vezes sejam com mais frequência, outros com menos, certo? Mas sempre vejo os irmãos aqui e outras denominações também, irmão, outros lugares que a gente vai. Porque eles também são nossos irmãos, irmão. São nossos irmãos. Meus queridos, eu estou falando aqui que eu queria falar a respeito de comunhão. E eu falei a respeito disso aqui porque a interpretação errada desse texto atrapalha a comunhão. Atrapalha a comunhão, a pessoa começa a criticar porque está escrito assim, assim, assado. Tem coisas escritas na Bíblia que os irmãos não devem fazer. Por exemplo, vocês já viram a oração do Davi? Senhor, quebra o dente dos meus inimigos. Davi orou desse jeito, não orou? Teve outros no Salmo Antigo, certo? Agora, veja bem. Jesus veio e falou assim, ouviste o que está escrito? Amai os vossos amigos e aborrecei vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelo que vos persegue e calunia. Aquilo que estava certo na cabeça de Davi, não era bem certo, porque Jesus ensinou. Era certo para ele, porque ele não conhecia o ensinamento. Mas para nós não é. Nós lemos muita coisa, os salmos são coisas lindas. Né? Tem cada coisa maravilhosa, mas tem essas orações feitas lá, que não adianta a gente orar desse jeito, Deus não vai ouvir, não. Não vai, mudou. Ele disse, ouviste o que foi dito, e eu, porém, vos digo. Aí mudou. Amém, irmão? Aí mudou. Quando Jesus disse, eu, porém, vos digo. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Por que comunhão é muito importante? Quero ver se eu procuro ser breve. Porque a comunhão é um dos resultados, uma das consequências de se andar na luz. 1 João, capítulo 1, né? Versículo 7 diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Está escrito isso ou não está, irmão? Se nós andarmos na luz, nós temos comunhão. Se nós não temos comunhão, olha, perigoso, não é? Perigoso ou não é, irmãos? Se nós andarmos na luz, nós temos comunhão. Temos comunhão uns com os outros. Amém, irmão? Então, isso aqui é o resultado de andar na luz. O cristão é o reflexo da luz de Cristo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Só que nós não temos luz própria, não. É que nem a lua. A lua brilha à noite. Mas ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Nós também, irmão, nós refletimos a luz que é Jesus. Ele é a verdadeira luz do mundo, certo? E nós somos luz do mundo, por quê? Porque nós também brilhamos. Nós também somos chamados para brilhar, certo, irmão? E temos que refletir essa luz. E olha, irmãos, e quando nós refletimos a luz como devemos, podemos até assustar as pessoas. Vocês viram Moisés quando desceu do monte? Ele estava falando com Deus. Ele chegou no meio do povo. O povo não podia olhar para o rosto dele, o brilho dele parecia o brilho do sol. Certo? Ele tinha que pôr um véu, cobrir o rosto para poder falar com o pessoal. Porque a luz de Deus brilhava no ramo. Foi lá no cume do monte. O nosso Deus, com Moisés falava, é quando descia do monte. Ele não sabia que seu rosto brilhava, né? Brilhava. Irmãos, nós somos luz do mundo, irmão. Nós temos que refletir a luz de Cristo em todos os corações. Amém, irmãos? Amém? Vamos comungar. Vamos comungar para nós sermos, transmitirmos a luz de Cristo que está em nós, irmão. Nós comunhando, na nossa comunhão, se nós temos a luz de Cristo, nós comungamos. E o mundo vai ver, irmão. O mundo vai ver. A luz tem que brilhar nas trevas, irmão. Todo lugar, nós somos luz para brilhar nas trevas. E quando nós estamos em comunhão aqui, as trevas ficam olhando o que esse pessoal está fazendo lá.
certo? Às vezes incomoda alguns, incomoda. Mas muitas pessoas são salvas pelo testemunho de ver a comunhão do corpo de Cristo. Tem um historiador que disse assim que as pessoas de fora, no tempo da igreja primitiva, eles pegavam, olhavam e diziam: veja como eles se amam. Vejam como eles se amam. Né? Veja como eles se amam. A gente só pode amar, irmão. Se a gente ama, a gente tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão. Amém, irmãos? Também, irmão, nesse mesmo versículo de 1 João 1,7, diz assim: olha, mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Pecado não é uma coisa terrível. Pecado é coisa horrível aos olhos de Deus. Nós sabemos o que o pecado faz. O pecado de Adão e Eva, destruiu, irmãos, destruiu praticamente a amizade, o convívio que o homem tinha com Deus. Igual Adão tinha, Adão e Eva, nunca mais apareceu, né, irmãos? Veio Jesus Cristo, tivemos comunhão com Ele, vivemos uma vida bem melhor, mas aquela comunhão que existia antes do pecado acabou, né? Eu vejo as pessoas, vocês já viram que o pregador escolhe algum trechinho e fala assim, fala que o homem que foi o verdadeiro culpado, porque ele tinha que estar lá com a Eva e tinha que não sei o quê. Eu vou falar para você, o único trecho que eu li da Bíblia a respeito disso aí, eu não vejo que o homem é o maior culpado, não. Deus disse: olha, por causa disso aí você vai ter esse filho com dor, você não sei o quê. Aí o apóstolo Paulo fala: isso acontece porque foi a mulher que pegou o fruto e tentou o homem, certo? Então, irmãos, nós sabemos que todo mundo, ninguém é inocente nesse caso, mas as pessoas às vezes procuram inocentar uma parte, não é inocente, a mulher não é inocente, ela é tão culpada quanto o homem não é inocente, ele é tão culpado quanto a mulher. Gente, às vezes essas coisas assim, né, você sabe que até dá aquelas discussãozinhas, espero que seja uma discussãozinha santa quando a gente ouve essas pregações, às vezes bastante alegre, é bem humorado, a gente se diverte até, né? É divertido, mas a gente tem que, irmãos, conheçam a Bíblia. Conheçam a Bíblia. Olha, leia a Bíblia de capa a capa, de fora, porque assim ninguém te engana. Quantas pessoas, irmãos, leem a Bíblia, mas procurando uma resposta para aquilo que ele está querendo nesse momento. Também pode. Mas, irmãos, se nós conhecermos a Bíblia, nós não seremos enganados. E está chegando um tempo que vai vir tanto engano aí, irmão, que a igreja tem que tomar cuidado. Às vezes a igreja, a gente vê as coisas na igreja, as pessoas, irmãos, quais as igrejas que estão preocupadas com a salvação, irmão? Qual a igreja que estão pregando Cristo crucificado, irmão? Qual a igreja que está pregando aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a vida por amor de mim vai ganhar. É isso que está escrito. Irmão, o evangelho é isso, irmão. O evangelho não é, irmão. Não é, vem aqui que você vai ter dinheiro, vem aqui que você... Deus pode dar, eu sei que pode. Para mim já me deu muita coisa que eu não precisava até. Muito mais do que eu precisava. Certo? Mas, irmãos, não é isso, irmão. Cristianismo é pregar a cruz de Cristo. E para isso, irmão, nós precisamos estar em comunhão. Porque na hora que vir a perseguição, irmão, nós vamos precisar um do outro. Vamos precisar muito, muito um do outro. E nós vamos ver muitos que rodeiam a gente, irmão, nos entregando nas mãos dos ímpios. Eu estou falando como se fosse ver o fim, né? Eu espero que
Eu espero que a doutrina do arrebatamento antes da tribulação esteja certa para a gente subir, porque se não tiver, irmão, vocês vão ver como... Não, mas a igreja sempre vai ser perseguida. E nós precisamos um do outro. Jesus falou, irmão, está falado, está ensinado na Bíblia que muitos vão trair. Pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, certo? Irmão vai entregar irmão. Isso falando de sangue, então, quanto mais da comunidade. Irmãos, eu estou aqui. Estou trabalhando na igreja, estou na igreja, estou orando, porque eu quero ir para o céu, irmão. O resto é lucro. O que aparecer aqui na terra é lucro. Mas nós não somos... Gente, o verdadeiro cristão não é deste mundo. E nós precisamos estar em comunhão, irmão. Porque naquele dia, no dia do arrebatamento da igreja, como eu gostaria de pegar na mão de todo mundo, vamos todo mundo junto. Todo mundo aqui. E eu espero. E nessa igreja, todos vamos junto com a gente. Irmãos, cristão não pode viver em pecado. Nessa comunhão nós somos purificados do pecado. O pecado é uma lepra, irmão. A Bíblia sempre compara o pecado com a lepra, né? E os leprosos, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E a Bíblia diz, se tivermos andar na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Seremos puros, irmão. Puro, limpinho, para ir para a glória de Deus com Jesus. Amém? Meus queridos. Outra coisa, irmãos, que a comunhão traz. Eu já estou encerrando. Quando nos reunimos, estamos comungando dos mesmos desejos. Ó, irmãos, nós somos ouvidos quando nós oramos. Não é o que Jesus fala aí, Mateus 18, verso 19, 20. Diz assim: tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos dará. Ele vos dará quando vocês, olha bem, quando vocês se reunirem para pedir qualquer coisa que seja ao Pai, e Ele vos dará. Porque aonde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Irmãos, às vezes nós estamos reunidos aqui, todo mundo, ninguém é atendido. Mas eu vou dizer uma falha que tem. Nós também precisamos reunir, dizer assim, vamos reunir num objetivo. Né? Vamos orar pelo pastor Gilmar, para que o pastor Gilmar tenha sucesso no trabalho que ele vai fazer. Vamos orar para o evangelista tal que está pregando naquele lugar, está passando tribulação. Irmãos, nós temos que lembrar dos evangelistas da igreja. Não é só da igreja, né? De toda a igreja, né? Porque o que eles passam de tribulação. Eu me lembro de um que contou a história para a gente, que ele foi chamado para ir num lugar. E quando ele disse que... Ele me contou que ele queria me chamar para ir junto com ele. A gente trabalhava nessas coisas, eu, o pastor Jorge Aquino, a gente era companheiro, né, fazia esse negócio. Ele disse, que eu ouvi, o senhor falou, procura o fulano de tal. Eu disse, mas por quê? Porque ele disse que daria a vida por mim. Aí ele foi procurar o fulano. Você dá a vida por Jesus mesmo? Dou. Então vamos comigo, porque ele falou para me levar você. Quando ele chegou lá na casa, o endemoniado saiu com a cadeira. Sabe que as cadeiras que ao pé dela é um caibro? Cada pé é um caibro. O camarada pegou aquele aí, quebrou o dedo e foi. Seu companheiro dele que dava a vida por Jesus Cristo está correndo até hoje. Não está mais porque já faleceu, né? Certo, irmãos? Porque preciso, irmão, de cobertura de oração. Porque o nosso Deus, Ele quer isso de nós, irmão. A igreja seja de oração. Então, vamos ver, irmão. Nós precisamos, às vezes, nos reunir com um objetivo. Vamos reunir, orar por causa disso.
Vamos orar por causa disso? Ó, a igreja está faltando esse recurso para a igreja. Vamos orar para que Deus dê esse recurso. Reunimos tudo agora. Um irmão está doente. Vamos orar nesse sentido. Vamos orar pelo irmão que está doente. Certo? Fazer essas... Irmão, reunir com propósito, com objetivo. Os irmãos que conhecem o poder de Deus, sabem das respostas de oração, normalmente aprenderam a orar com objetivo. Objetivo, irmãos. Certo? Fazer isso aqui. Disso. Quando vocês reunirem para isso. Certo? Quando vocês concordarem em alguma coisa que vocês vão pedir. Às vezes nós vamos e eu estou preocupado com o meu interesse, ou está preocupado cada um com o seu. E às vezes tem 500 pessoas na igreja, cada um preocupado com o seu interesse. Certo? E nós devemos também, irmão, ter um propósito. De vez em quando, vamos reunir para orar para tal coisa? Vamos para que isso? Certo? Vocês acham que o Brasil está precisando de oração? Acham que o Brasil está precisando de oração? Vocês acham que os cristãos estão precisando de oração? Que os líderes religiosos estão precisando de oração? Sabe? Gente, eu estou falando religioso, mas veja bem, não é falsa religião, né? A verdadeira religião é essa, né? Os irmãos sabem que tem religião que é verdadeira, né? Verdadeira é essa. Assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-se incorruptível com as coisas deste mundo. Não é isso que está escrito na Bíblia? Isso é religião verdadeira. Então existe a religião verdadeira. Existe a falsa. Religião não salva ninguém, mas Jesus Cristo salva. Certo? A nossa comunhão uns com os outros, mano. E não é só uns com os outros. Se nós não tivermos comunhão com Jesus, não está certo, mano. A nossa comunhão uns com os outros é resultado também da nossa comunhão com Jesus. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, eu tenho tanto defeito que vocês nem imaginam. Mas Deus sabe que eu quero subir no céu para a glória dele. Ó, irmão, de mãos dadas com todos os irmãos aqui. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. Irmãos, às vezes você pode não ter concordado comigo nas suas coisas. Procura ver. Se não tiver razão, você vem e me fala, você não tem razão por causa disso. Certo? Eu estou aberto para isso. Porque eu estou procurando a verdade e pregar a verdade para os irmãos. Amém, irmão? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.